Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Ai, amigos, tudo bem? Nossa saga continua. Vamos mais uma vez, vamos continuar falando de No Limite, que, gente, eu tô amando. Finalmente, uma temporada que tá sendo boa, porque a do ano passado ficou meio a desejar. Essa tá indo com tudo e as pessoas que escolheram, nossa, essas pessoas estão dedicadas ao jogo. Eu gosto assim, a gente gosta de movimentação, a gente gosta de um empenho. Eu gosto que essas pessoas, elas não são famosas para começo de conversa, então essas pessoas têm vontade de estar lá pela primeira vez jogando. Diferente da versão com famoso, que foi a temporada passada, né? Que foi uma versão meio Nutella. Essa sim, uma versão mais próxima da raiz e mais próxima com a versão de Survivor, que é o reality que eu amo com muita força, com todo o meu coração. É um dos meus realities favoritos. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam Survivor, vocês não vão se arrepender. Mas vamos falar da versão brasileira de Survivor, que é nosso No Limite. Amigos, primeiramente, ignora se escutarem barulho, pelo amor de Deus, porque deixa eu falar pra vocês, 3 horas da manhã, tô aqui ainda acordado, gravando, e eu moro num lugar meio barulhento, então ignora, tá? Só ignora se vamos comigo, me acompanhe. Todo o começo então de episódio mostra os participantes voltando do portal. E esse portal foi importante porque o Matheus, ele tá repensando o jeito como ele joga. Ele precisa entender que ele precisa se enturmar melhor, trabalhar um pouquinho melhor o desempenho dele, porque o jogo social dele é bom, sim, mas ele precisa ser um jogo social bom, mas acessível para todos. Ele tem uma postura um pouco intimidadora. Mas ele é um personagem, né? Ele tá sendo um bom personagem pro reality. Foi até legal que quando ele voltou, ele até falou assim que ele já se sentiu igual a Carminha sendo obrigada a lavar a louça pela Nina. Porque é isso que ele tá tentando fazer. Ele colocou o chinelinho da humanidade, tá mostrando que ele tá lá, que ele é do grupo, que ele tá pro jogo e tá fazendo tudo por todo mundo. Então ele tá um pouquinho mais humilde, né? Vamos botar umas aspas, um pouquinho mais humilde. E a gente consegue ver também que esse No Limite não é pros fracos. As pessoas estão com pouco alimento, não estão passando fome. Vamos deixar claro. Mas tá muito racionado. Então as pessoas elas estão se alimentando pouco e as pessoas estão sendo devoradas pelos bichos. Então para você estar lá, para você jogar, você tem que ter muito empenho, muita força, muita garra, porque você tem que estar preparado, que é mosquito para toda hora. A volta do portal já no outro dia, né, gente? Deu para ver que o Matheus ele se despertou para tentar ser um pouquinho mais empático, para trazer talvez esse outro lado dele. Aí tem até o momento da roda que ele conta que ele foi uma criança que sofreu gordofobia na infância dos pais. Ele tem esse problema com imagem e que a gente sabe que quando uma pessoa ela cresce sofrendo bullying por causa da sua imagem, do seu corpo, ela meio que tenta suprir tudo o que aconteceu cuidando bastante da sua imagem. Então, ele foi uma pessoa que colocou prótese de silicone para ter um peitoral legal, mas acabou infeccionando e então ele teve que retirar uma das próteses, o que afetou mais uma vez a sua autoestima, que vamos combinar, né, gente? Imagina você lá, tá tentando trabalhar para você ser a melhor versão de você mesma, você tá cuidando da sua saúde, tá cuidando da sua mente. Põe aquilo que você tem um sonho, que é colocar uma prótese para você ter ou um peitão se for mulher, ou ter um peitoral se for um homem, e de repente esse sonho é interrompido e você tem que tirar uma delas, ficar sem uma, é um baque na cabeça da gente. Mas apesar de do Matheus ter sofrido esse baque, foi o momento dele também se entender e se gostar do jeito que é.
porque a gente também não pode ficar tentando mudar, correr e transformar, sendo que a gente ainda não está preparado para nos amar. E acho que foi isso que aconteceu. Ele conseguiu olhar para si mesmo com carinho depois que ele viu que ele precisou tirar. Claro que foi um baque, mas ele conseguiu pensar que, independente de como ele seja, que ele não precisa fazer loucuras para estar perfeito, que ele está satisfeito com o corpo dele. E se ele se olha no espelho, mesmo só com uma prótese, e gosta do que vê, isso é a melhor coisa. Se a gente olhar no reality show mesmo, a gente não consegue ver diferença nenhuma. Já que ele falou que ele só tá com uma prótese. Eu particularmente não vi nada. Eu não sei se alguém conseguiu perceber, mas eu não percebi nada. Esse momento do Matheus foi muito bom para ele conseguir se abrir e meio que se humanizar. Porque, como ele estava como um personagem, ele é quase um vilão, se a gente for fazer essa análise, né? Olhar por outro olhar, ele é quase um vilão da temporada. Ele deu uma humanizada na trajetória e no personagem que ele construiu. Mas se a gente olhar para repercussão aqui fora, que a gente é a garota do Twitter, então a gente está sempre no Twitter, a gente viu que a gente despertou outros tipos de sentimentos também, que como ele no começo, lá no primeiro episódio, ele deixou claro que ele ia ser um personagem, todo mundo ficou nessa dúvida se era verdade ou se não era. O que levantou, sim, várias questões, porque se for mentira, é ruim aqui pra fora que a gente tá vendo, mas lá dentro é uma boa jogada. Mas depois eu vi que, como ele é casado, o marido dele mostrou, falou que ele sentiu uma prótese que tirou, até mostrou a prótese. Mas o povo aqui fora meio que ficou com a pulga atrás da orelha por causa do personagem que ele construiu mesmo, que ele já queria contar uma história, montar um personagem, então era normal as pessoas duvidarem dessa história, porque é uma história um pouquinho mais sofrida, então a gente não estava esperando isso para esse tipo de personagem. Mas depois que ele contou essa história, deu pra ver que a tribo abriu o coração um pouquinho mais pra ele. Não vê mais ele só com esse jogador, só tá lá pro jogo, mas viu ele um pouquinho mais humanizado, o que é bom para o jogo dele. Já na tribo da Lua, a gente volta de novo àquela história da Shirley e oração. Voltou de novo com isso porque as pessoas não tinham resolvido ainda aquela história. Então veio e apareceu falando que o momento que ela falou não era próprio dela ter falado, que ali era um momento onde tem vários outros tipos de religião e só falar em fazer oração e falar de Deus não era o momento certo. E que falar disso em momentos que são cruciais, que é antes de fazer prova, acaba criando os conflitos desnecessários. Por um lado, eu entendo a visão do Adriano, porque eu sei que ali não era o momento de tentar trazer religião em nenhum momento do jogo. É que é o momento de incentivar as pessoas pré-prova. A gente tem que deixar as pessoas animadas que elas vão ter que performar o melhor delas. Mas a gente tem que voltar para aquele momento que quando a Shirley falou que era para fazer oração, falaram sim. Então, se falaram sim, eu acho que não precisavam depois criar essa toda situação. Mas eu entendo o lado dos dois e também entendo a situação que, como tem pouca comida, as pessoas estão no limite. Então, qualquer coisa a pessoa arruma confusão, qualquer coisa é ponto de estresse. E a gente tem que pensar que esse embate ficou muito entre Adriano e Shirley. Que o Adriano ficou comentando para todo mundo da tribo e a Shirley também ficava comentando para todo mundo da tribo. Mas o embate era entre os dois. Esses são os focos principais da intriga na tribo Lua. Mas o limite não é só sobre intriga. Então chegou o momento da gente falar da prova do privilégio. A prova do privilégio desse episódio é um cabo de guerra. Então todos da tribo vão estar presos pela cintura, eles devem puxar até conseguir alcançar 3 peças do totem para conseguir montar de forma correta. A primeira pessoa a montar o totem ganha. Então, gente, um classicão, né? Quem nunca brincou de cabo de guerra? É a mesma coisa, só que na areia.
E no final tem 3 peças de um totem e a pessoa tem que montar esse totem para levar a melhor e vencer a prova. Quem vencer essa prova vai levar uma cesta de suprimentos e mais um cobertor, que vai ajudar muito para essas noites de frio e de falta de proteção, porque igual mostra sempre em todo episódio, à noite vem tudo, vem todos os tipos de bicho, vem todos os tipos de mosquito, de repente chove, de repente para, de repente venta, depois para. Então o cobertor vai dar uma ajudada nisso. E a equipe perdedora, ela vai levar uma cesta pequena de suprimentos. Essa prova é uma prova que parece fácil, mas ela demanda muito da resistência das pessoas, porque a gente ainda está com muitos participantes e se a gente for olhar para as duas tribos, elas fisicamente são muito parecidas. Então, praticamente nos 10 minutos não aconteceu nada. Foi essa luta mesmo de ver quem ia dar melhor. E nessa luta, esses 10 minutos ninguém se mexia. Aí depois passou mais 5, virou 15 minutos. Aí foi aí que começou a ter uma movimentação. Foi aí onde a tribo Lua conseguiu mostrar que tinha um pouquinho mais de resistência, um pouquinho mais de força e conseguiu ganhar uma leve vantagem da tribo do Sol. Foi aí que a gente consegue perceber que a tribo Lua venceu, literalmente, porque foi daí que a tribo Lua conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer, que era puxar todos os participantes para pegar o totem. A última pessoa que estava na ponta da tribo Lua era o Ipojucan. Então ele conseguiu pegar as peças, que eram 3, e montou totens lá certinho. E igual a gente pensa, essa prova, quando fala cabo de guerra, a gente pensa, nossa, vai ser fácil, vai ser beleza, vai ser feito rapidinho. Mas literalmente era uma prova de resistência, onde você tinha que mostrar que você tem força para você aguentar, resistir àquela atração de ficar puxando. E a gente viu que a tribo Sol não aguentou durante muito tempo. Deu para ver também que a tribo Sol, por algum motivo, tinha alguns participantes que estavam se enfiando muito na Terra. Não sei se era uma boa estratégia. No final não era uma boa estratégia, porque a tribo Sol perdeu. A tribo Lua foi com tudo e mostrou que era a vez dela de levar isso para casa. E venceram. Ao total foi 20 minutos de prova, então demorou uns 15 minutos para engatar mesmo e começar a ação. Mas o total foi 15 minutos de prova de privilégio, o que é pouco. Podia ter sido mais ou podia ter tido uma segunda etapa de prova. Terminou a prova, todo mundo volta para o seu acampamento. Aí a gente volta a falar do acampamento da Lua, da tribo da Lua, onde de novo começaram a falar desse atrito da religião Adriano e Shirley. Mais uma vez, eles tentam trazer esse assunto em momentos cruciais, onde é para pessoas estarem focadas. É o que foi levantado. Igual a Shirley trouxe quando estavam saindo para uma prova. O Adriano apontou quando estavam saindo para uma prova. Então, todas essas picuinhas, tudo isso acaba desestruturando a tribo desses momentos cruciais. E o embate ficou entre Shirley e Adriano, mais uma vez, porque ele mostrou que estava desconfortável, ele foi lá, ele acabou falando para toda a tribo e depois ele queria resolver separadamente com a Shirley. Mas já tinha feito todo o circo e já estava todo desconfortável. Em vez de eles resolverem só os dois individualmente, não. Esse assunto foi levado à tona para a tribo inteira. Aí quando leva para todo mundo quer dar a voz, todo mundo quer opinar, o que não é bom, porque qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você atua, seu posicionamento é voto contra você. Então você tem que se proteger contra isso. Ele não precisava, o Adriano, levantar esses olhos para ele, porque ele já está sendo um participante onde as pessoas veem que não tem muitos aliados, que é uma pessoa que está pulando de um ponto para o outro. Então, se ele traz essa atenção para ele, já vira um alvo. Qualquer coisa você se torna um alvo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, com o que a gente traz, com o que a gente fala, se era o momento certo para falar ou não. Se ele estava incomodado com o que a Shirley trouxe, dela ter orado, chamava ela de cantinho.
ou chamava depois com menos pessoas, mas com calma, para tentar resolver isso da melhor forma possível. Porque se você fala um A diferente, você se torna um alvo. E isso acabou acontecendo. Toda essa intriga, todo esse movimento, o Adriano só atraiu o olhar para cima dele. E ele acabou se tornando um alvo dessa situação. No final, a Shirley e o Adriano se acertaram, mas o estrago já tinha sido feito. Então, os alvos já estavam feitos. Aí a gente começa a ver a diferença das energias das tribos, porque a tribo Lua ganhou, foi para o acampamento, voltaram a brigar para resolver o negócio deles. A tribo Sol perdeu, chegou no acampamento, esse povo conversa, fala, aponta o que aconteceu de errado, o que aconteceu de certo, e mesmo assim encontra um tempinho para se divertir e dançar. Olha a diferença. Uma tribo que está um pouquinho mais harmônica com uma tribo que tá destoada, que as pessoas estão querendo causar intriga entre elas. Dentro da tribo Sol, teve outro momento do Mateus que eu achei que foi muito importante também dele ter falado. Que ele disse assim: se ele falou que ele estava com uma quantidade de picadas no braço, em um braço só, acho que era mais de 60, e falou que se ele for eliminado, todas essas picadas desses mosquitos seriam divididos em todos os outros participantes da tribo. Se a gente for ver e analisar, esse é um jogo social, um jogo psicológico, de pensar, olha, tá acontecendo isso aqui só comigo. Se eu não estiver aqui, vai acontecer com todo mundo. Então ele jogou isso para todo mundo pensar que ele não deve ser eliminado. Claro que foi na brincadeira, foi na descontração, mas isso tem um fundo de verdade, porque, igual, repito mais uma vez, o jogo social do Matheus é muito forte. Ele tem essa característica, ele quer ir pro lado mais social, ele não é focado tanto no físico, mas sim no jogar ali no social com a tribo, com as pessoas, com os aliados. Depois que sempre tem essas discussões, essas conversas nas tribos, é o momento da gente se preparar para a prova de imunidade. Nessa prova de imunidade, as tribos vão ter que se enfrentar uma série de obstáculos, atravessar troncos, quebrar o muro de cana e a parede de tijolos. Depois, 8 integrantes de cada tribo devem martelar os pinos até liberar uma gaveta onde vai ter bumerangues de madeira. Os outros 3 participantes que não participaram ainda vão ser os atiradores, que com os bumerangues de madeira devem quebrar 6 alvos que estão pendurados. Eles só podem atirar depois que todos os bumerangues estiverem fora da gaveta. Quem quebrar todos os 6 alvos, vencem. Nessa prova de imunidade, o primeiro obstáculo a pessoa tem que cavar na terra para passar debaixo da madeira. Com isso, a gente já consegue ver que tem participante que não contribui nas provas. Dá pra ver que tem pessoas que ficam paradas, literalmente sem fazer nada, sem mover um grão de areia ali. O que acaba atrapalhando, porque esse momento da prova de imunidade tem que todo mundo ir para cima, todo mundo precisa tentar para ganhar. Depois que você passa debaixo daquela madeira, você tem que cavar para você passar pelo segundo, que é outra parte de madeira também. Nessa parte, a gente vê que aconteceu uma coisa. A participante Flávia da tribo Sol acabou levando uma bolada de terra da outra equipe. Isso acabou sendo interpretado como um jogo sujo pela equipe dela, né? Pelos coleguinhas de equipe. Mas se a gente for analisar, se a gente for olhar o replay, voltar no Globo, a gente olha que quem jogou não fez por querer, porque a pessoa estava lá cavando o buraco dela também para também passar. A única coisa que essa pessoa fez foi levar a mão com um pouco de mais força para tentar jogar a areia o mais longe possível. Ela não fez isso querendo jogar na cara da participante Flávia. Foi só um erro. Mas os coleguinhas viu que achou que foi por querer, mas no final das contas não foi. Mas isso foi importante que deu um gás para a tribo tentar vencer. A tribo do Sol foi a primeira a chegar na parte do muro de cana para passar.
mas a equipe Lua acabou indo com mais força e acabou destruindo essa parte primeiro e chegando na parte do muro primeiro também. O muro, que é de tijolos, parecia que o muro era feito de papel, de tão fácil que a tribo Lua passou por ele. O momento onde as tribos se recuperaram foi o momento onde tinha que martelar os pregos, os pinos, porque esse era um momento um pouco mais complicado, onde você precisava de força mesmo para você abaixar aqueles pinos. Então deu tempo de todo mundo chegar ali juntinho para tentar dar uma recuperada. Quem acabou liberando essa parte foi a Tribo Sol, que eles conseguiram derrubar todos os pinos, né, abaixar todos os pinos e começarem a jogar os bumerangues. Quando foi o momento de jogar os bumerangues, a Tribo Sol deslanchou e foi com tudo, foi praticamente um atrás do outro, o que foi importante para dar esse gás para eles vencerem. Eu acho que nessa prova específica, o que deu mesmo o gás para a tribo vencer, para se empenhar, foi a areia que foi jogada na cara da Flávia. Mesmo ter sido um acidente, eles interpretaram como fosse por maldade, mas não foi. Mas isso impulsionou eles a irem mais forte e irem mais rápido. Quando a gente olha para Tribulua nesse momento do bumerangue, porque eles tinham que quebrar, né, abaixar a parte dos pinos para abrir a gaveta. Quando aquela gaveta abriu, praticamente os participantes estavam pegando um bumerangue de cada vez para a próxima etapa. Foi um erro ali. Eles deviam pensar com mais agilidade, com mais empenho. Porque às vezes, quando a gente olha para a Tribulua, ela meio que parece que vai perdendo energia durante as provas. Ela vai ficando um pouquinho mais cansada até chegar no final. Não sei se é uma impressão de todo mundo ou se é uma impressão só minha. Quando volta para o acampamento, esse é o momento de decisão de você começar a jogar estratégia para entender quem vai ser votado. E como é a vez da tribo Lua ir para o portal, todo esse conflito que praticamente durou de 2 dias entre Shirley e Adriano trouxe esses participantes para a luz como as pessoas que deviam ser votadas. Aí levantou aquela questão mais uma vez do Adriano ser um participante que está muito acima do muro, que é um participante que ele não estava com uma equipe fixa. Então, contando com isso e mais com a desavença com a Shirley, já os olhos voltaram para cima dele. Para o Adriano se defender, ele tentou colocar a Camila como alvo, porque a Camila está sendo a participante mais fraca da tribo Lua nesse momento, das mulheres. Então, ele, para se defender, tinha que jogar alguém e ele queria jogar ela. No momento do portal, é o momento final de cada episódio, onde todo mundo vai lá para votar. O Fernando, ele consegue trazer umas perguntas para tentar fazer uma interação e depois disso tem a votação. O resultado da votação foi que o Adriano recebeu 7 votos, a Camila 3 e a Gus acabou recebendo 1 voto. E é tudo aquilo que a gente disse. Pelo conflito que o Adriano trouxe e pela falta de mostrar qual era o jogo dele de verdade, porque ele ainda estava jogando como fosse minha simpatia, tentando fazer amizade com todo mundo, sendo que já era para ele ter pensado em fechar um grupo só para ele. Acabou tornando ele um alvo, porque ele é um personagem, é um participante que fisicamente é um participante forte. Então, para a tribo seria muito bom se ele estivesse lá. Mas o jogo social fala muito mais alto nessa hora. Então eles preferiram eliminar uma pessoa que a gente não conseguia decifrar qual era o caminho dela, qual era a estratégia dela. E isso enfraquece a tribo do que deixar uma pessoa que eles não sabem o que essa pessoa vai fazer mais pra frente. A gente só tem que entender que essa decisão, ela tem um efeito na tribo de qualquer jeito. Porque se a tribo quer ganhar, a gente precisa manter as pessoas fortes. Mas se a tribo elimina pessoas fortes, como que essa tribo vence? Então, é esse um dos cuidados que a tribo Lua tem que fazer, porque desde os primeiros momentos, dos primeiros portais, a tribo Lua sempre acaba tendo votação em pessoas fortes. Parece que essa tribo quer perder, porque não é assim que se joga, é pelo menos essa primeira etapa do jogo. Porque o No Limite ou Survivor é dividido em 2 momentos. Tem antes da fusão e depois da fusão.
né? Que antes da fusão é duas tribos, depois da fusão é uma tribo só. Para você chegar até o meio com uma boa equipe, com bons aliados, você precisa ter uma tribo forte. Então, você precisa pensar, pelo menos nesse começo, em manter quem joga de verdade. Não adianta a gente só pensar no social. A verdade é que a gente tem que equilibrar o jogo. A gente não pode só pensar no físico e esquecer o social. A gente tem que tentar equilibrar isso. Mas pelo menos deixar algumas pessoas fortes para conseguir chegar na hora das tribos se juntarem com uma maioria. Ou pelo menos com pessoas fortes na sua aliança. Porque não adianta você levar a sua aliança inteira, mas só ter gente fraca, né? Ai, amigos, então é isso, né? Eu tô adorando, No Limite tá sendo impecável. O reality tá muito bom e eu recomendo que vocês continuem assistindo, porque eu não vou parar, vou estar sempre assistindo também. E, gente, muito obrigado e tchau!